Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são de algum modo culpa da cultura. Calma, eu te explico. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentido construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai entender que o amor é uma construção cultural. E que se você tá arrastando o chifre no asfalto, tá se apaixonando pela pessoa errada, tá achando seu casamento insosso e quer abrir a relação, bem, pode não ser só culpa sua. Afinal, você já sabe. É tudo culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. Adriana Piscitelli, o que é o amor? Bom, essa é uma pergunta que venho me fazendo há mais de 30 anos. Ao longo desse tempo que eu tenho tentado fazer entender o que as pessoas pensam que é o amor nas relações afetivas, sexuais. E, como sou feminista, sempre pensando nas relações de poder que vão atravessando essa maneira de pensar, essa maneira de agir, esses efeitos. E relações de poder que envolvem não as pessoas que estão involucradas nos jogos amorosos, mas que vão muito além delas. Adriana Piscitelli é antropóloga, professora e pesquisadora da Unicamp. Há anos ela pesquisa relações de gênero, sexualidade, turismo sexual, prostituição e, mais recentemente, ela tem se debruçado sobre as ditas relações sugar. Você sabe do que eu tô falando. É isso mesmo. É sobre o sugar daddy, sugar mom ou mama e os sugar babies. Enfim, é das sugar relations. Esse tipo de relação, em geral, acontece entre pessoas de gerações diferentes, muitas vezes de classes sociais também distintas, no qual tem sempre alguém que olha de fora e fala: ah, isso aí não pode ser amor. Não é amor. Não tem como ser só amor. Não faz sentido. Eu preciso te dizer que quando você chega nessa conclusão, a sua visão de mundo está permeada de preconceitos mil. Você acredita que amor não tem nada a ver com dinheiro, mas quando ganha um anel de noivado cheio de brilhantes, sai por aí para mostrar para os amigos e, se possível, comparar com o das suas amigas e ver que pretendente investiu mais, quem vale mais. Essa tentativa de separar dinheiro de afeto é uma loucurinha que foi te vendida pelo amor romântico. Mas antes da gente começar essa conversa, eu já queria deixar claro que tá tudo junto e misturado. E não adianta você achar que é um alecrim dourado, dotado de virtudes sagradas, e não junta uma coisa com a outra. Todo amor é material, e das trocas materiais surge o amor também. Então, para começo de conversa, é bom você deixar os preconceitos de lado, questionar a naturalidade com que você trata as relações como certas e erradas, e cair dentro dos porquês. Isso é prato cheio para boa antropologia e para bons antropólogos se dedicarem. Não é nenhuma surpresa, né? A Adriana, como boa antropóloga que é, tá nessa. Na sua trajetória, qual foi o momento que você falou assim: eu acho que eu virei antropóloga, hein? Foi quando eu comecei a fazer pesquisa sobre turismo sexual, entre aspas, em Fortaleza, e que me jogou de cabeça tomar essa diferença e que me jogou de uma maneira absolutamente inteira, corporal. Enquanto que nas outras pesquisas o corpo era algo que podia ser, claro que ele estava presente, mas ele não adquiria essa centralidade. E ali eu tive que mudar minha maneira de pensar, minha maneira de circular, passar por situações que nunca teria imaginado que ia passar, desde um beliscão na bunda até me puxarem para fazer um programa, esse tipo de coisas, que foi absolutamente corporal. Me pegou por inteira e foi nesse momento que eu senti que amadurecia como antropóloga. Quando a gente vai olhar em termos antropológicos, acaba percebendo como essas ideias de amor estão muito delimitadas para um certo tipo de cultura, né? Que os antropólogos têm chamado de ocidental. Eu adoro
um texto que é do final da década de 1950, de um antropólogo dos Estados Unidos chamado William Goody, que se chama A Importância Teórica do Amor. William Goody foi um premiado antropólogo americano. Durante a sua vida, ele se dedicou muito aos estudos das famílias americanas, ao amor e ao afeto também. E é um textinho bem antigo, então ele se recusa a dividir as sociedades em sociedades com amor romântico e que não tem amor romântico. Ele vai dizer, olha, tem sociedades em que as pessoas casam com quem corresponde, em tempo de manutenção das linhagens. E no outro polo a gente tem o amor romântico, que ele aloca as sociedades ocidentais. Mas ele faz uma coisa muitíssimo interessante, que é mostrar como, mesmo onde supostamente escolhemos de maneira livre, há mecanismos que regulam essas eleições, tá? Então, o grupo de pares, adolescentes, os pais, as festas, a escolha das escolas, das universidades, dos clubes, e que no fim as pessoas acabam casando no marco de uma relação entre relativamente iguais. E que as evidências empíricas mostram, né, como as pessoas tendem a casar dentro da mesma classe social, dentro da mesma religião, dentro dos mesmos grupos raciais, e isso é logrado por mecanismos informais. Por quê? O casamento é algo importante demais como para deixar apenas nas mãos dos indivíduos que estão escolhendo seus parceiros. Você já entendeu que é uma balela essa história de que você entra no Tinder e escolhe quem você quer por livre e espontânea vontade. Você escolhe, mas escolheu porque deixaram você escolher quem escolheu. Então, acho que tem algo muito interessante aqui, que é evitar essa dicotomia entre sociedades com amor romântico e sem amor romântico. Se temos amor romântico, o que é isso do interesse econômico explícito? Isso não pode estar presente. E não pode estar presente porque temos aquela ideia de que o econômico vai contaminando o íntimo, as relações íntimas. Uma ideia muito antiga de que os negócios não podem estar vinculados à família. Mas, na verdade, tem uma interpenetração que é constante entre economia e intimidade, que é para a gente muito mais fácil de aceitar quando pensamos, por exemplo, que vamos pagar uma babá ou que vamos pagar um cuidador para os avós. Mas quando se trata de uma explicitação entre amor e dinheiro, provoca uma reação muito negativa. Eu diria que até estigmatizada. Que claro que a gente vê isso com clareza em situações como a prostituição, mas essa interpenetração econômica e afetiva, essas trocas, não se limitam à prostituição. Elas são constitutivas das relações amorosas. O amor é uma maneira de governança neoliberal. Calma. O neoliberalismo não é só um modelo econômico de gestão e produção de riqueza, tal como Paulo Guedes e outros Chicago Boys gostariam que fosse. Para nós, antropólogos, ele é muito mais do que isso, mas muito mais. É uma forma de organizar a vida, a cultura, as nossas subjetividades a partir de premissas econômicas, que colocam o individualismo, a competitividade, o pragmatismo, a metrificação do cotidiano entre pontos centrais na vida. Se isso impacta a cultura, é óbvio, né? Impacta o amor. Por quê? Porque essa ideia desse amor romântico baseado na pura escolha, sem interesses, sem interferências das famílias, o amor é político. É político porque tem relação com o posicionamento em escalas diferentes de desigualdades, em escalas geopolíticas e que vão definir o acesso aos recursos ou não. E, finalmente, como as definições de amor não são inocentes, como se dá peso político a certas concepções sobre amor que têm efeitos concretos na vida das pessoas. Então, pensar como são as formas de amor que são apreciadas, por exemplo, no atendimento social
aos nossos pobres, aos nossos viciados, as formas de amor que legitimam, por exemplo, que as crianças possam ficar ou não com suas mães. Aqui o amor se torna, de fato, um elemento político. Nesse jogo, tem uma questão que é muito interessante quando eu penso no seu trabalho, que tem tudo a ver com essa dicotomia. Porque é verdade mesmo, que a gente tende a separar as sociedades de acordo com essa régua, daquelas que casam por amor e por isso são civilizadas, bem vistas, e outras que, como a gente acredita que elas não casam por amor só, elas são menos civilizadas. É quase como se elas fossem um outro da gente, um outro que precisamos nos afastar para continuarmos acreditando que somos civilizados. Quem são esses outros? Os outros são aqueles que moram na África do Sul, aqueles que moram no Caribe, aqueles que são pobres na nossa sociedade e moram nas favelas, que vão ter esse tipo de interações. Mas nós, de classe média, nós, brancos, nós não temos esse tipo de relação. Nosso amor romântico é desinteressado. Putz, é isso mesmo. Eu vou te contar, a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio de sugar relations, ou das ditas sugar relations, mais perto de mim, e dessa confusão, né, que a gente falava, dessa entre afeto e dinheiro, e como é que essas coisas estavam misturadas, foi quando eu estava lá no UOL, né, onde eu tenho uma coluna sobre o comportamento e cultura. E começaram a aparecer as primeiras matérias sobre o caso do Samuel Klein. Ele foi denunciado por 14 vítimas, como aliciamento e estupro, mas a defesa disse que não. O Saul Klein era simplesmente um homem com feitiços de assumir a posição de sugar daddy. E aí fiquei pensando, né, um pouco sobre o seu trabalho. E se pudesse, Adriana, traz pra gente um pouco dessa diferenciação. Porque prostituição é um assunto que você estudou pra caramba e sugar relationship é o teu assunto de pesquisa agora. Então, onde é que tá a diferença? Tem limite? Como é que é? Então, eu levei um susto quando vi esse argumento, né, a favor do Samuel Klein, porque me deu uma dimensão de como a categoria sugar estava se disseminando no Brasil. E foi a partir disso que comecei a circular por vários sites, etc. E o que me chamou a atenção poderosamente é como eles explicitam que se tratam de, os sites explicitam que se tratam de acordos econômicos e também emocionais, mas dentro de um contrato entre pessoas mais velhas com mais recursos, geralmente homens mais velhos com mulheres. Mas por que isto me chamou tanto a atenção? Porque ao longo de todos os trabalhos que eu fiz sobre mercados do sexo, uma das primeiras surpresas que eu levei foi ver que relacionamentos que eram automaticamente rotulados como de turismo sexual entre estrangeiros, mais velhos ou não, e meninas locais, pobres, tidas como negras ou morenas da terra, como eram chamadas localmente, eram automaticamente rotulados de turismo sexual ou de prostituição, mas as pessoas envolvidas nelas faziam uma distinção entre o que eram os programas e essas outras relações. Você já aprendeu aqui que os antropólogos estão sempre preocupados com formas de classificação, com a maneira como as pessoas dão nome às coisas e como elas diferenciam isso de outras tantas. Mas olha que interessante. Por mais que aos olhos de todos tudo seja a mesma coisa, ou possa parecer prostituição, no campo, do ponto de vista nativo, as meninas não se viam assim. Aqui começa a antropologia. Estou falando de meninas que não se pensavam como garotas de programa, como prostitutas. Eram meninas que trabalhavam como arrumadeiras de hotel, como garçonetes, etc. Tinham relações com esses estrangeiros e elas diziam que eles ajudavam elas. Ajudavam elas como? Queridos, ajudavam. A categoria nativa é ajuda, repara, ajuda. Pagando o aluguel, as despesas médicas. Mas a surpresa foi quando eu percebi que a ideia do velho que ajuda era uma ideia que estava enraizada e que não diria que era uma relação aplaudida, mas ela não era estigmatizada como a prostituição. E envolvia afetos.
Não necessariamente amor romântico, embora ele não tivesse também necessariamente excluído. Às vezes eram relações de gratidão, de respeito por todos os benefícios concedidos, etc, etc. E o que elas estavam fazendo era recriar esse padrão tradicional das relações de ajuda com os estrangeiros. Preste atenção agora que a Adriana vai fazer uma distinção maravilhosa entre dois tipos de relação. As sugar, de um lado, e as de ajuda, do outro. É bonito pra chuchu. Então é muito maluco, porque se a gente fosse pensar qual é a diferença entre essa concepção de amor sugar, como temos hoje em sites brasileiros como o Meu Patrocínio, e essas relações de ajuda tradicionais, de novo, vamos àquela ideia da interpenetração proibida entre economia e amor. As relações sugar supostamente envolvem uma performance de carinho, não um amor verdadeiro, não um afeto verdadeiro. Portanto, tudo está no plano da performance e da economia. Enquanto que as relações de ajuda, que são alocadas às pessoas mais populares no Brasil, são relações que são escandalosas do ponto de vista da separação entre interesses econômicos e afetos. E essas relações são colocadas num plano inferior, ok? Até pode ser comercial, mas desde que não misture os sentimentos com a economia. Mas é essa tendência a separar, a pensar que estamos contaminando, que traça essa subalternização da mistura do afeto com os interesses e que marcaria até hoje a distinção entre o sugar daddy, sugar mommies, esse tipo de relação, e aquelas relações de ajuda tradicionais. Eu vejo desse jeito. Como o pessoal que está numa relação sugar mostra que está desinteressado pelo que está trocando? E as diferenças estão postas como? O que eu tenho muito claro é que em todas estas relações, a não ser aquelas em que a troca econômica é explícita, tem que ter uma costura muito delicada para que uma relação não se confunda com outra. E aqui eu estou evocando a Viviana Selitzer. Viviane Zelizer é uma socióloga argentina. Ela tem uma vasta obra, inclusive publicada aqui no Brasil, em português, onde ela busca jogar por terra essa crença de que dinheiro é algo esvaziado de sentido, um signo zero. Que escreveu um livro fabuloso chamado A Negociação da Intimidade, e que vai mostrando como essa interpenetração é permanente, mas as pessoas têm a necessidade de fazer delimitações. Então, por exemplo, numa relação de amor romântico, eu te dou um anel de casamento. É um anel de pedido de casamento. Esse anel é caríssimo, esse anel é de ouro branco, está cheio de diamantes, etc, etc. Mas nossa relação é desinteressada mesmo. Que eu leve o anel e compare com os anéis das minhas amigas e mostre que meu candidato é muito mais rico, pelo menos investe mais dinheiro em mim porque o meu tem mais brilhantes, tá? Como um exemplo. Mas isso tem que ser delicadamente afastado de qualquer ideia de troca, de compra, de venda, de prostituição. Então, a diferença numa relação de ajuda é que os benefícios são explicitados. Tu fica comigo, eu te ponho um salão de beleza. E aí tu não tens que fazer mais programas, por exemplo. Muito obrigado. Eu fico com o salão de beleza, em troca te dou minha gratidão, meu respeito e meu sexo. Ou às vezes eu me apaixono, porque isso é uma coisa muito legal de pensar, e é que o amor é sempre material. Queridos, olha, se vocês chegaram até aqui, guardem essa no bolsinho das memórias, hein? O amor é sempre material. Sempre. Olha agora para tua relação amorosa e pensa nisso. Eu quero ver você dormir bem, hein? Mesmo que fique mais claro, isto, quando os recursos são escassos, estou falando de população mais pobre, com mais necessidades, o amor nunca deixa de ser material. E isto é algo que é muito difícil de assimilar. É uma troca permanente. Só que a troca, ela também é material.
E eu acho que tem um outro aspecto interessante que você citando o Mark Hunter traz, que pra gente é um choque, né? Porque eu acho que ninguém nunca pensou nisso, que o amor ele surge do coração, do encontro de almas, do tesão, ou da libido, ou sei lá da onde mais, do Tinder. Mas ele também pode surgir do dinheiro, que é uma ingenuidade nossa, imaginar que só porque um amor começou com dinheiro, ele não é amor, ou ele não vira amor tal como qualquer outro amor, né? Você pode tentar não pensar nisso, porque talvez isso dê a impressão de macular seu amor pelo outro, mas aquele outro, ele está materializando uma posição social, um certo patrimônio, e você se apaixona de tudo junto. Quando não é, sobretudo da parte material, que também pode ser. E é isso que o Mark Hunter diz. O amor pode nascer do coração, o amor pode nascer dos bens que são trocados. Ele é amor. Ó, passou ali, mas estou vindo aqui prestar contas. Mark Hunter é professor da Universidade de Toronto e há décadas pesquisa desigualdade, gênero, AIDS e outros assuntos importantes. Mas eu fiquei pensando também, aí eu queria te ouvir, sobre como essa ideia de ajuda proporciona a manutenção das relações de poder em relação ao amor. Porque, de certo modo, né, as moças continuam moças pobres se elas não realizarem um grande sonho de casar ou imigrarem, e os sugar daddies ou sugar moms, eles continuam na posição daqueles que dão a ajuda. E aí eu queria te ouvir em relação de uma antropóloga feminista, como essa ajuda a gente a manter, ajuda na manutenção das relações de poder, do afeto. Então, aqui a gente tem que, eu acho que temos que distinguir um plano mais coletivo e um plano mais individual. No plano, eu te diria, mais coletivo e mais macro, esses relacionamentos que elas tiveram não alteraram em absolutamente nada as relações de gênero. Tanto eu tenho um caso, por exemplo, de uma interlocutora que eu adoro e que eu conheço há mais de 20 anos, e eu visito quando eu vou para a Itália. A filha dela, que ficou em Fortaleza, reproduziu o mesmo padrão dela de engravidar aos 15 anos, etc., mostrando como a história se repete, com menos sorte, talvez, porque a minha interlocutora casou com um estrangeiro que pode dar a ela certos recursos de vida. Ela tentou levar a menina para a Itália, mas a menina não gostou. Era muito controlada, se sentia mais livre em Fortaleza e quis voltar. Do ponto de vista individual, aqui o amor e o desejo jogam um papel muito importante em termos da dinâmica do casal. Isso é algo que a gente não pode nunca esquecer. Pode ser que você não desmonte as estruturas desiguais, coletivas em termos de gênero, mas pode ser sim que em função do amor e do desejo você possa ter uma relação mais igualitária em casa, mais igualitária que aquela talvez tivesse tido casando com um homem de seu mesmo extrato social em seu local de origem. Que bonito isso, hein? No plano coletivo, a história se repete. Mas no plano individual, essas mulheres vivem casamentos que muitas das vezes são muito mais igualitários do que elas viveriam se não tivessem esse tipo de relação. A categoria ajuda, dentro de um contexto de uma sociedade com tantas hierarquias como o Brasil, com tanta produção de diferença em escala como aqui, me parece que a ajuda que alguém dá a alguém é quase como um alívio social para manter a relação funcionando. E não falo isso só em relação às relações afetivas e amorosas, mas todo mundo aqui que está ouvindo a gente é de classe média, já ajudou alguém que trabalha em casa, já se sentiu ajudando o porteiro, já se sentiu obrigado a ajudar alguém ou querendo ajudar alguém do seu ciclo de relação onde essas diferenças estavam muito postas. E eu fiquei pensando assim, se a ajuda, de certo modo, ela não é esse alívio, esse lubrificante para manter com que as relações continuem persistindo, apesar dos grandes absurdos que permeiam esse encontro. Absurdos das relações de poder que são postas, absurdos dos interesses, absurdo das trajetórias de vida e absurdo mesmo de duas linguagens, né? De duas maneiras de enxergar o mundo tão distintas. O que você acha, hein? Eu concordo inteiramente. Há um antropólogo da Dinamarca, o nome dele é Christian Groes. Christian Groes é um antropólogo dinamarquês, professor do Departamento de Cultura e Identidade da Universidade de Roskilde. Ele tem vários livros sobre afeto, sexo e migração entre a África e a Europa. Ele me sugeriu pensar ajuda em termos de clientelismo, dessas relações que são tão conhecidas no Brasil,
que a gente associa com os coronéis, por exemplo, no Nordeste, que pessoas que têm mais recursos dão para pessoas que têm menos em troca de algo, troca de fidelidade, troca de voto, de algumas formas de reciprocidade, e que supostamente se desmontam quando você entra em processos democráticos fortes. E no momento em que ele me disse isso, na época do governo de Dilma, já o Bolsa Família tinha provocado uma revolução no Nordeste, e eu tinha em mãos um caso que era fascinante, de uma garota que era paquerada por um italiano mais velho. A mãe dela tinha sobrevivido durante anos graças à ajuda de um velho que ajuda local, mas as crianças cresceram no momento já de Bolsa Família. A menina era a primeira que acabava o ensino secundário na família e estava pensando na universidade, e ela dispensou o italiano por uma garota do bairro dela. E eu pensei, porra. Olha isso. Olha como o acesso a recursos dá uma reviravolta nisto aqui, né? Aí, bom, o Brasil entrou em várias crises, como a gente sabe, né? Os benefícios foram menos intensos, etc, etc. E eu argumentava com meu colega dinamarquês que a ideia de clientelismo ajuda, tinha alguns ecos com essa ideia em termos de intercâmbios sexuais e econômicos, mas que ao mesmo tempo estamos num momento de democratização no Brasil, organização das associações de trabalhadoras do sexo, algumas das meninas começavam a participar, coisas que não casavam muito bem com o clientelismo, mas certamente essas ajudas vinham a preencher espaços de carência e aliviar a situação dessas pessoas. E, como você disse, ao mesmo tempo que certas condições não se alteravam e outras sim. Mas sim, o que da questão é a desigualdade, com certeza. Não é uma novidade que os encontros entre duas ou mais pessoas são sempre permeados por desigualdades mil, inclusive os encontros amorosos. Quando eu conversei com a Natânia Lopes, aqui no segundo episódio dessa temporada, eu fiquei muito intrigado sobre as possíveis variações nessas relações onde há uma mistura clara entre dinheiro e afeto. E ela me contou de um caso de um cliente que pagava todo mês de uma prostituta para que ela fosse exclusiva dele. Ou um outro caso de um cliente que, mesmo sabendo que a prostituta e a menina de programa tinha outros clientes, ele ia para o bordel, mas esperava ela voltar, porque ele gostava mesmo de ter relação sexual com ela. Isso era muito maior do que uma simples relação comercial. E aí, diante dessas questões e desses casos, eu me vi numa dúvida, fiquei preso numa pergunta que era: mas caramba, será que isso não era uma relação sugar? Será que a gente não estava aqui diante de uma relação de ajuda? Qual era a diferença? E aí eu perguntei para ela, mas então, o que isso se diferencia de uma relação sugar? Dado que, de certo modo, esse cara tem um interesse tão grande nela, na garota de programa, que justifica ele pagar só pra ter ela e ninguém mais ter. Uma relação de propriedade típica de um relacionamento do amor romântico. E ela me disse, Michel, do ponto de vista da prostituição, eu acho que a diferença tá sobretudo no nome. Nessa hora que a gente riu, porque isso não é pouco, não. Você aí sabe o peso que dar um nome para um relacionamento tem na sua vida. Se você está ficando com alguém e, numa determinada hora, decide chamar isso de namoro, muda tudo. Do mesmo modo, se eu tenho um relacionamento com claras trocas de dinheiro e afeto, muda tudo se chamar isso de prostituição, ou se você decide chamar de ajuda, ou se você chama alguém de sugar daddy ou de sugar mom. As palavras, elas têm poder. Que é bom pra pensar, porque, de certo modo, dialoga com o que você tá dizendo, porque se afasta de um conjunto de estigmas. É melhor ter uma relação sugar do que ter uma relação de prostituição, do ponto de vista da sociedade mais ampla, né, do senso comum de uma maneira geral. Não, eu acho que, do ponto de vista das dinâmicas envolvidas, a Natânia está absolutamente certa. Ali não tem diferença, você tem uma troca econômica por uma troca sexual, mas desde o ponto de vista
de como essas relações são apresentadas publicamente, isso sim faz diferença. Então, eu posso aplaudir e dizer que está muito bem ou que está melhor que uma relação sugar, porque é um contrato claro, porque é uma relação delimitada, eu vou bancar, outro vai me dar serviços sexuais. Isto não necessariamente envolve amor, pode envolver algum tipo de afeto, mas não outra coisa. Qual que é a diferença entre esse senhor mais velho que vai pagar meu supermercado, a conta do meu filho, que pode não ser pode ser 2 ou 3, eu não estou fazendo o programa, eu estou segurando, eu tenho carinho por todos, de eu lavo a roupa, outro cuido quando está doente, tarará, tarará. Aonde que está essa diferença? Como te disse Natânia, do ponto de vista da dinâmica, não tem. Mas do ponto de vista da percepção delas, tem muito. É mais uma maneira de estigmatizar certos grupos sociais. Adriana, você citou o patrocínio, né? Patrocínio, né? Que é o nome do site aí O meu de match patrocínio. o meu patrocínio. Como você acha que as tecnologias, trazendo essa dimensão do eu empreendedor, aquele que vai ao mercado dos afetos, conscientemente esperando encontrar a alma gêmea, seja ela numa relação sugar, numa relação de, teoricamente, né? Ou pensada como amor romântico, né? De que tem um príncipe que vai aparecer para mim e para outra, e por aí vai. Como você acha que a tecnologia, essas plataformas digitais, têm possibilitado o crescimento dessa ideia mais clara, né, de um amor que é pensado em trocas para além de trocas afetivas e sexuais? Trocas que são materiais também, como você vem colocando. Não, acho que com certeza disseminado esse mercado e tem influenciado muito na difusão dessa ideia de que essas trocas são possíveis e que são diferentes da prostituição. Mas eu te diria que, ao mesmo tempo, se tu vais olhando para páginas de Tinder, aparecem muitos perfis masculinos que dizem só divido a conta, só encontro igualitário, nada a ver com trocas por dinheiro, que pode querer estar se distanciando da prostituição, mas também das relações sugar, né? Então eu acho que a tecnologia tem possibilitado os dois tipos de coisas. Tá, eu sei que seu trabalho ainda está em trânsito ainda está acontecendo, mas que cheiro você tem que leva alguém a buscar uma relação sugar? Ou dita sugar, né? Uma relação dita sugar, como essas que aparecem no site, com certeza é dinheiro. Com certeza é dinheiro e pesquisas que foram feitas, não sobre o site brasileiro, mas sobre o outro, indicam claramente para quê. Por exemplo, para pagar a universidade em países que a universidade é caríssima, para ter um carro novo, etc. Mas eu não seria tão taxativa em relação à prostituição. Sabe por quê? Porque o dinheiro, claro, sempre é um fator importante, mas se eu for pensar no universo que eu trabalhei em Fortaleza e pensando em pesquisas de outras pessoas, agora eu tenho uma co-orientanda, o nome dela é Carol Bonomi, que está trabalhando aqui na zona do Itatinga, que é uma zona muito grande, na região do aeroporto em Campinas, e tem aquela fascinação em várias das travestis, como nas meninas com as quais eu trabalhei, que é a fascinação da migração para a Europa, tá? Do contato com outro mundo, com um novo mundo, e que vai além do dinheiro específico que possam conseguir. Então, assim, eu acho que tem muita coisa, além do prazer que muitas sentem, mulheres travestis, em experimentar a sensação de serem desejadas, altamente desejadas, e por muitas pessoas. Então, sabe, eu não conseguiria dizer tão taxativamente que apenas o dinheiro. Na prostituição no geral. Agora, na maneira como o meu patrocínio apresenta as relações, sim, é dinheiro é significativo, não é o dinheiro de apenas um programa. Se estamos falando de comprar um carro, de pagar uma universidade, é uma dimensão muito elevada de dinheiro e em troca por relações que são apenas performances emocionais, que não vão te involucrar emocionalmente. Adriana, para a gente terminar, uma pergunta reta e direta. O amor romântico está em crise? Eu acho que amor romântico como modelo está ali.
e que ele age como uma sombra persistente, inclusive nesses novos modos de relacionamento. O que a gente sabe pelos estudos que foram feitos sobre o surgimento do amor romântico, que é uma coisa que aparece em diferentes países europeus entre o século XVIII e o século XIX, primeiro na Inglaterra, depois na Alemanha, é que realmente os romances foram fundamentais na difusão dessas noções de amor. Agora, se tu vais olhar para os seriados do Netflix e tal, é fantástico, porque sim, aparecem casais homoeróticos, mas o amor é romântico, ok? Ainda não vi um filme sobre poliamor, eu só lembro de um dos Mormons, e era poligamia, e o amor era romântico. Então, ele continua ali como sombra persistente, importante em termos de pedagogia, e eu não diria que a gente se livrou dele, para nada, tá? Ele ainda é o modelo. Essa foi a Adriana Psitelli. Brigadíssima, Adriana. Eu amei a conversa. Você, como sempre, gênia, dando aula pra gente, ensinando tudo. Muito obrigada a você, Michel. Foi um grande prazer. O prazer foi meu. Beijo grande. Abraço. Tchau, tchau. Todas as referências desse episódio, além de outras dicas de leitura, você pode encontrar na descrição do seu tocador de podcast preferido. Olha, e coisa boa, você sabe, a gente não faz sozinho. A gente faz junto e misturado com uma turma. Uma turma, de primeira. A produção dessa temporada do É Tudo Culpa da Cultura foi feita por Fabiola Gomes. O roteiro ficou na minha mão e na dela. A vinheta é criação do time do Estúdio Cavalo. E a captação de áudio, edição e sonorização é responsabilidade da Voz Ativa Produções. É isso. Até mais, pessoal.